Olá, este é o canal do professor Henry de Carvalho, também conhecido como Rosso, e a ideia deste canal, como eu já disse em outra intervenção, na primeira intervenção que fiz, é a de discutirmos alguns elementos que estão na história, que estão nas artes, portanto de preocupação estética, também questões voltadas para o entendimento da nossa contemporaneidade, questões relacionadas ao direito, enfim, universos que eu transito há algum tempo. E hoje nós vamos abordar a questão da crise estrutural do capital. Esse tema ele já foi abordado por vários autores, alguns notáveis como David Harvey, como Steven Mesaros, para falar no âmbito internacional, mas também nacionalmente nós temos o Ricardo Antunes, o Alisson Mascaro, o Silvio de Almeida, uma série de pessoas preocupadas em entender o que é esta crise estrutural do capital e como isso afeta particularmente no Brasil. Hoje como os nossos vídeos são curtos, eu vou abordar apenas a questão estrutural do capital de um modo mais amplo. O primeiro ponto que é preciso refletir é que as crises do capitalismo ela tem origem na abundância, nos excessos do sistema. Então, seriam excessos de produção e superprodução, excesso de crédito e investimento, no final das contas, superabundância de capital. Não é? E aí nós reconhecemos uma nova fase do capitalismo no pós-Guerra Fria, e que demonstrou a falência tanto do keynesianismo e também da economia planificada, aquela que foi empreendida pelos estados do dito socialismo real, aquilo que foi a experiência histórica da União Soviética, mas também ainda é de Cuba, e foi do leste europeu, e a China já transcendeu esta etapa na década de 70 e tal, mas assim, o que mostrou foi um momento dessa crise, desses referenciais que pareciam ser mais preocupados com a sociedade, mais preocupados com uma social-democracia ou com o acesso social a coisas elementares, enfim. Um outro elemento que é importante notar dessa crise estrutural do capital é a alternância do epicentro. Ele muda o lugar aonde a crise se processa, então nós vimos aí desde a década de 70, 80, mas principalmente de 90, 2000 para cá, nós vimos aí a crise na Rússia, a crise no Japão, a crise nos Estados Unidos em 2008, que é essa que se estrutura e perdura até quase, se arrasta aí aos nossos tempos, Então o que nós notamos é que existe o caráter desta crise estrutural do capitalismo. Hoje ela não é mais temporária, restrita ali a um espaço pequeno de tempo, mas ao contrário, ela é longeva, ela é duradoura, e ela é sistêmica e evidentemente estrutural. E é preciso considerar que o sistema do capital ele não tem limites. Então, para sua expansão, converte-se numa processualidade incontrolável e destrutiva. Então, como é que o capitalismo ele se expande? Ora, ele se expande dominando o mercado, seja lá que preço for, qual o custo humano, qual é o custo para a natureza. É uma processualidade que ninguém não se tem controle, porque o que se quer é a extração de mais lucro. E isso leva a consequências destrutivas, tanto do ponto de vista humano-societário, como do ponto de vista da natureza. Tudo passa a ser controlado
pela lógica da valorização do capital em detrimento do humano societário. Esse é um ponto fundamental. O humano societário está em segundo plano e a lógica da valorização do capital é o ponto alto deste processo, né? Então a produção e o consumo, principalmente de consumo de supérfluos, né, acabam gerando a corrosão, por exemplo, do trabalho, né, precarização, desemprego, né, e, consequentemente, também a destruição da natureza. Né, e cada vez mais nós percebemos que é preciso se estruturar a produção de supérfluos, ou seja, por quê? O que é o supérfluo? O supérfluo é aquele produto que ele se esvai, ou que ele não é necessário, ou que ele tem uma durabilidade efêmera, não é? E por que o supérfluo é importante? Porque ele circula rapidamente. E uma das chaves do sistema do capital é a aceleração da circulação do capital. Né? Então essa depressão contínua que a gente tem dito, né, que é percebida desde os fins dos anos 60, 1960, início de 1970, né, resulta da disjunção radical entre produção para as necessidades sociais, ou seja, aquela produção que ela é fundamental para a manutenção da vida das pessoas, e a autorreprodução do capital. Né? Então, assim, para que haja a autorreprodução do capital num nível cada vez mais acelerado, é preciso cada vez mais que a produção se desvencilhe daquela produção para as necessidades sociais. Ou seja, nós estamos tratando aqui, mais uma vez, da produção de supérfluos. Né? E isso tem consequências devastadoras. Né? Então o sistema do capital ele não pode mais se desenvolver sem recorrer à taxa de utilização decrescente do valor de uso das mercadorias. O que é um valor de uso da mercadoria? É aquele que faz com que o comprador identifique no produto a sua utilidade. Não é? Então, se eu compro um martelo, esse martelo me tem uma finalidade, que é justamente de eu martelar. Parece bobo o que eu estou falando, mas eu compro o valor de uso desta mercadoria. Né? Então, o comprador final. Não é? Cada vez mais eu preciso decrescer o valor de uso das mercadorias. Ou seja, cada vez mais as mercadorias precisam ser descartáveis, porque se eu produzo um objeto que seja ele duradouro, né, isto gera uma contradição para um sistema que precisa expandir incontrolavelmente a sua produção e o consumo dessa produção. Né? Então essa tendência decrescente do valor de uso fica subordinado ou subordina o valor de uso, esse mesmo valor de uso, aos imperativos do valor de troca. Então, o que é importante neste processo, nessa disjunção, né, que a gente está tratando, é que o valor de troca ele tem que ser mais importante do que o valor de uso. Né? Então, o mais importante é como eu consigo vender um determinado produto e não a que serve este determinado produto. Mais uma vez, estamos trabalhando com a ideia da produção e consumo de supérfluos. Né? Então, a disjunção ela intensifica as consequências destrutivas. Né? Então, quais são essas consequências destrutivas que essa disjunção provoca? Né? Primeiramente, é o risco para o futuro da humanidade. É o que está posto. Né? Então, como eu disse para vocês, uma das preocupações do canal é justamente tratar sobre o humanismo. Então, esse tema para nós é de extrema relevância. Né? Um risco para o futuro da humanidade é algo que está posto, né, por esta aceleração incontrolável e destrutiva da produção capitalista. Né? A precarização estrutural do trabalho, né? Quer dizer, então, as relações de trabalho cada vez mais
uberizadas, né? Onde trabalhadores não têm direitos, onde os trabalhadores não têm acesso a uma aposentadoria digna, a um, sei lá, a um seguro de acidentes, nem nada, né? E, de outro lado, então essa precarização estrutural do trabalho, ela diz diretamente respeito às questões sociais, né? A forma da estrutura social, como ela está posta e como ela vai se desenvolvendo. E a outra questão que se põe é a destruição da própria natureza, né? Se as taxas de desemprego elas continuam aumentando, por exemplo, crescem os níveis de degradação e barbárie social, né? E isso vem acontecendo no mundo todo. E se ao contrário, se o mundo produtivo retorna aos níveis de crescimento anteriores, né, aumentando a produção, o seu modo de vida fundado na superfluidade e no desperdício, né, teremos a intensificação ainda maior da destruição da natureza. Então, essa contradição, né, disjuntiva, né, porque o desemprego ele é estrutural no sistema capitalista. Porque o desemprego forma um exército de reserva. E o trabalho nada mais é do que uma mercadoria no sistema do capital. Então eu preciso ter uma abundância de mercadorias para que elas baixem o preço. Só que o emprego é justamente o trabalho produtivo. Ou em parte, ou boa parte daquilo que nós consideramos ser o trabalho produtivo, né? Então as taxas de desemprego no mundo, isso é muito importante notar, elas aumentam ano a ano em todos os países. E os empresários, eles pressionam para aumentar a flexibilidade da legislação do trabalho, né, com a falácia de que assim gerariam mais empregos. Foi assim que fizeram a reforma trabalhista no Brasil, com a promessa de que isso traria mais empregos, e nós não vimos isso. Muito pelo contrário, o desemprego apenas acelerou, né? E o que nós estamos vendo hoje, inclusive nessa situação de pandemia, é justamente a necessidade de aplicação do que foi a reforma trabalhista no seu sentido mais precarizador das relações de trabalho, né? Então a crise, mas isso nós abordamos num outro vídeo, né? A ideia aqui é entender como isso está acontecendo em âmbito geral, não é uma particularidade do Brasil, mas é o que está sendo posto no mundo, né? A crise especulativa financeira e de créditos, né, ela apenas agrava a crise de um modo geral, né? Essa financiarização absurda da economia, né, constante, né? Então a crise atual e estrutural do capitalismo, ela é preciso ser entendida como endêmica, né? Mas ela também é cumulativa, ela é crônica e, o mais importante, ela é permanente, né? Então é imperativo a busca por uma alternativa societal, né, um novo modo de produção e um novo modo de vida, contrários à lógica destrutiva do capital. E eu não estou falando aqui de comunismo, de socialismo, não é isto, mas a gente precisa encontrar uma forma que não seja destrutiva da humanidade, nem da natureza, né? Então as experiências históricas que nós tivemos fracassaram. Essas referências do século XX que ficaram taxadas como comunismo, como socialismo, isso sequer foi. Não é? Mas depois em outro vídeo eu explico isso também. Mas assim, é preciso superar o modo de produção que é destrutivo, né? E crise se refere aos mecanismos estruturais do sistema econômico. Ou seja, é crise de exploração do trabalho, crise de circulação mercantil, é crise de concorrência. Esses caras vão fazer tudo para tentar explorar ainda mais o trabalho, para acelerar e tornar fluido cada vez mais a mercadoria para que ela circule cada vez mais rápido e cada vez mais as concorrências se tornarão predatórias, né? Então, basicamente é isso. No próximo encontro eu trato sobre as instituições internacionais para o futuro da economia no capitalismo, para completar essa análise
que nós iniciamos fazendo. Ok? Eu queria agradecer àqueles que estão curtindo, que estão seguindo a página e convido a todos para que sigam a página Professor Henri de Carvalho Rosso e que contribuam, que deem opiniões, que façam comentários e que deem o like lá e que acessem o sininho para receberem as notificações das novas postagens. É isso, um abraço e até o próximo encontro.